animação. Maravilha. Então, vocês estão vendo na tela aí, profissão agente financeiro, que é o tema do nosso encontro hoje. Deixa eu ver aqui como é que agora minha tela ficou muito pequenininha, eu gosto de ver mais carinhas, mais carinhas. Aí. Eu não preciso ver o meu slide, porque eu já tô careca de saber o meu slide. Vocês é que precisam ver os meus slides. Quem mais entrou? Helena, bem-vinda, Helena. Oi, Renan. Ana Paula. Alguns que entraram depois que eu já tinha dado oi. Andréia, bem-vinda. Pessoal, acho que a gente vai botar esse bonde para andar. Ok, ainda vou me apresentar e tudo mais. É o tempo que as pessoas vão entrando, pegam o bonde saindo da estação já. Então, vocês estão vendo minha tela aí, bonitinha, vocês estão vendo a tema do nosso encontro, mas deixa eu me apresentar para vocês antes. Meu nome é Marina Couto, eu estou aqui nos Estados Unidos há 26 anos, e há 12 anos atrás, vai fazer 12 anos agora em março, que eu e o Gustavo, meu esposo, começamos a atuar na carreira de agentes financeiros, e logo depois a gente começou a atuar como uma agência, ou seja, ajudando outras pessoas a entrar nessa carreira. E hoje em dia nós moramos em Boca Raton. Eu estou falando com vocês, porém, de Salvador, na Bahia, hoje. Hoje a nossa palestra nosso encontro aqui é internacional. Eu vim passar um tempo aqui com os meus pais, aproveitar a liberdade que essa carreira me dá, que nos dá, mas ainda podendo fazer o que tem que ser feito. Tem internet? Tem o meu computador? Posso fazer o meu trabalho. Então, hoje vocês estão me ouvindo aqui de Salvador, na Bahia. O nosso objetivo hoje é falar sobre essa profissão. Nós estamos em início de ano e um ano que nós temos altas metas de expansão. Nós já experienciamos muita expansão na nossa agência, né, desde que nós começamos. Pessoas que se juntaram a essa carreira para ajudar outras pessoas financeiramente aqui nos Estados Unidos. E tem sido fantástico. Só que a gente tem muito mais pessoas para ajudar. Tem muita demanda pelo nosso trabalho. E o nosso trabalho é individual, é personalizado. Então, a gente precisa de profissionais capacitados, licenciados, prontos para fazer esse trabalho diretamente com pessoas e diretamente com famílias. Não é algo que a gente pode escalar necessariamente através de tecnologia. A nossa escala só vem através de mais profissionais. E é por isso que a gente está nesse momento procurando as pessoas que têm o perfil certo, que vejam, que possam se alinhar com essa carreira, ver essa profissão como ah, algo que faz sentido para sua nova fase profissional. E aí a gente pode andar juntos nesse caminho de ajudar mais pessoas com o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu digo que procurar algo que se alinhe com a sua nova fase profissional, porque eu posso deduzir que se você está aqui numa quinta-feira à noite, quinta-feira, gente, já é um dia assim com um pezinho no happy hour, certo? Sexta-feira nem se compara, não tinha até ninguém aqui na sexta-feira. Mas a quinta-feira já tem um pezinho no happy hour, mas vocês não estão lá, vocês estão aqui. Vocês estão aqui querendo saber como que funciona essa profissão. Então, eu posso deduzir que na área profissional de vocês, atualmente, tem algo que ou não satisfaz, ou verdadeiramente incomoda, ou simplesmente poderia melhorar, certo? E eu quero dar a primeira notícia para vocês. Vocês não estão sozinhos. Você não está sozinho quando se trata de insatisfação com a sua carreira. As estatísticas nessa área, na verdade, são bem tristes. Aqui nos Estados Unidos, ou aí nos Estados Unidos, porque eu estou no Brasil agora, aí nos Estados Unidos, não só em termos de imigrantes, tá? Estou falando de pessoas que moram nos Estados Unidos. 87% das pessoas se diz insatisfeitas com a sua carreira.
por exemplo, muitas vezes quando você finalmente adquire seu documento, permissão de trabalho, coisas que te permitem fazer qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, você não sabe o que fazer, como começar, e aí às vezes fica paralisado com isso. Então, isso daqui, hoje, pode ser o caminho, né? O meu objetivo é mostrar para vocês o suficiente dessa carreira, dessa profissão, para vocês poderem julgar por si próprios se esse pode ser o caminho. E aqui eu gosto de fazer uma pausa para receber um feedback de vocês. A gente vai colocar ali no chat, tá? O grupo é grande para a gente poder, não dá para a gente perguntar de todo mundo. Mas vocês colocam no chat para mim aqui, porque eu vejo, na minha experiência de quase 12 anos aí, ajudando pessoas a fazer transição de carreira, que principalmente existem esses três motivos aqui que levam a pessoa a uma insatisfação ou a procurar algo mais na carreira. Vamos dizer assim que são três categorias ou baldinhos do que a pessoa quer mais. Pode ser propósito, né? Propósito no sentido de a pessoa quer trabalhar mais próximo a pessoas, diretamente impactando, ajudando, transformando a vida de pessoas. Então, querer trabalhar com mais propósito, ter significância no seu trabalho. Muitas vezes as pessoas estão procurando liberdade, essa liberdade que eu falei com vocês no começo, que eu estou aqui falando com vocês de Salvador, posso vir aqui passar esse tempo com a minha família e ao mesmo tempo tá, né, dando conta das coisas, poder equilibrar essas duas coisas, a liberdade de tempo, liberdade geográfica. E também a parte de dinheiro, a parte financeira, a questão da remuneração, de você saber que você é bem remunerado pelo trabalho que faz, pela excelência que você entrega, e que a área onde você atua, que o potencial de ganho, não só atual, mas de crescimento também, pode te levar onde você quer chegar. Porque a gente deseja coisas, né? A gente quer conquistar é, a casa que a gente quer morar, o carro que a gente quer dirigir, as viagens que a gente quer fazer, a escola que a gente quer que os nossos filhos vão, N coisas que você quer ter ou experienciar aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, você precisa de dinheiro. E quando você sente que onde você está, a maneira que você está gerando renda, não te leva nas coisas que você realmente quer, infelizmente a reação mais comum é começar a diminuir o que você quer, para caber naquilo que você ou já ganha ou consegue pensar que consegue ganhar. E isso é mais do que triste, né? Sonhos serem assassinados dessa maneira, né? Você matar os seus sonhos porque você não vê caminho financeiro para eles. O que a gente pode fazer e entrega para as pessoas aqui nessa carreira é uma oportunidade de aumentar a renda para que ela possa englobar tudo aquilo que você pode querer financeiramente. Então, o feedback que eu quero de vocês no chat é: o que é que você mais está procurando numa nova carreira? É propósito? É liberdade? Ou é dinheiro? E não precisa ser ou, pode ser os três, pode ser dois dos três, né? Se tem um que é o mais forte, pode ser esse, ou pode ser uma combinação. Falam para mim aí no chat, não me deixem aqui pendurada, por favor, falem aí no chat o que é que vocês estão procurando. Cadê o chat? Aqui. O que é que vocês estão procurando? Fazer mais grana sempre. Eu acho que a gente nunca precisa se limitar em termos financeiros. Esse é um universo de abundância que dá para a gente sempre poder ter mais. Os três, liberdade e dinheiro, excelente combinação, que é liberdade de tempo com a liberdade financeira para poder usufruir da liberdade de tempo. Porque também tem liberdade de tempo e não ter dinheiro para fazer as coisas, né? Tipo, eu tenho tempo para poder estar aqui com os meus pais, mas a passagem para vir para o Brasil não foi de graça, né? Então, tudo custa dinheiro. Liberdade e dinheiro, os três. Estabilidade e propósito, muito legal. Os três sempre aparecem. Liberdade e dinheiro, os três. Fantástico. Então, acertei, né? Que tá realmente nessa área, as coisas que as pessoas estão procurando. Agora, então, é hora de eu cumprir a minha promessa. Vou explicar para vocês o que é a nossa empresa, o que a gente faz como profissional, como funciona o nosso programa de treinamento, quanto a gente ganha, alguns resultados de pessoas, e aí vocês vão poder, no final, dizer: isso aqui é um possível caminho para mim, ou não. Mas de um jeito ou de outro, se eu te entregar essa clareza, eu fiz a minha parte, certo? Vamos lá. Primeiro, o que é a agência Brasilionaires? O que somos como empresa? Se você vê conteúdos de outros agentes ou sobre a nossa agência no Instagram, ou quem te convidou aqui falou um pouco para você sobre essa carreira, a gente fala muito que a gente atua na indústria financeira, no mercado financeiro. Mas exatamente
onde, né? Mercado financeiro é um troço bem abrangente, para a gente dizer. Um banco é mercado financeiro, a bolsa de valores é mercado financeiro, mas exatamente onde no mercado financeiro? Então, nós atuamos como corretores de empresas seguradoras de vida aqui nos Estados Unidos. E aí, quando eu falo seguradora de vida, tem gente que já pensou, poxa, já não precisa mais explicar nada, já entendi. É uma atuação com seguro de vida. Mas é mais do que isso. Com seguro de vida, sim, obviamente as seguradoras de vida oferecem seguro de vida, mas elas oferecem outras estratégias financeiras. Estratégias financeiras que, na verdade, só as seguradoras de vida podem oferecer, que nós vamos mostrar já já. Daqui uns 2, 3 slides a gente vai falar disso rapidinho. Mas eu quero que vocês entendam que elas têm um papel mais abrangente dentro do mercado financeiro. E são algumas das empresas mais sólidas e antigas do mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia, todas as que nós representamos, né, corretores geralmente são aquelas empresas que representam várias, né? Então nós representamos várias seguradoras. E todas as que nós representamos têm mais de 100 anos no mercado. Gente, isso o mercado financeiro americano é muito antigo, muito estabelecido. Não é um número grande de empresas que pode dizer que tem mais de 100 anos de mercado, um século. Algumas delas, quase 200 anos, quase 2 séculos de atuação. Então, a gente está falando de uma parte extremamente sólida do mercado financeiro. E a gente vai falar exatamente sobre o que são as estratégias, tá? Mas antes de falar, entrar assim no que a gente faz, detalhadamente, eu gosto de falar primeiro do porquê a gente faz o que a gente faz. Falar um pouco da nossa missão como agentes. Agora eu vou diminuir um pouquinho a tela aqui de vocês, que está um pouco bagunçada a minha tela. O que a gente faz, o porquê que a gente trabalha. Quando nós começamos a agência lá atrás, eu e Gustavo, a gente teve uma visão muito clara do que era a missão dessa empresa. A nossa missão é transformar os brasileiros no grupo imigrante mais rico dos Estados Unidos. E quando você ouvir isso pela primeira vez, pode até parecer assim, meio que frase de para-choque de caminhão, sabe? Bem bonito assim e tal, legal, mais vago, de uma certa maneira, mas não é. Na verdade, é algo muito específico e que já está saindo do papel. Porque quando a gente fala de transformar uma comunidade em uma comunidade mais rica, a gente está falando, primeiro, em relação aos nossos clientes, lógico. Nossos clientes, como que a gente ajuda os nossos clientes a serem mais ricos, a prosperarem? Ensinando os nossos clientes a gerar e proteger riqueza, utilizando as melhores estratégias disponíveis aqui nesse país. O que quer dizer gerar e proteger riqueza? Simples. Sair do ciclo de ganhar dinheiro para pagar conta e guardar alguma coisa. Construir, em termos financeiros, é guardar e, de preferência, render. Construir, guardar e fazer crescer. Então, quando a gente traz para os nossos clientes as estratégias para se proteger e também para construir patrimônio, a gente está elevando o nível de prosperidade da nossa comunidade. Vocês vão ver alguns resultados maravilhosos que a gente já está tendo um pouco mais lá na frente. Mas além de transformar a comunidade numa comunidade próspera através do que a gente faz pelo nosso cliente, a gente também faz isso ajudando você e você que vai entrar na carreira, os nossos agentes a trabalhar ganhando em dólar, trabalhando numa das melhores indústrias, umas indústrias mais bem pagas, numa das profissões mais bem remuneradas dos Estados Unidos e ainda fazendo isso em português, trabalhando com brasileiros. Porque o português, para nós, é um diferencial muito grande profissionalmente. Os nossos clientes preferem os clientes brasileiros, pelo menos, e a gente tem esse grande sucesso dentro da comunidade, ajudando os clientes brasileiros, porque falar em português, quando você está ensinando para as pessoas sobre finanças, quando você está mostrando para ela um planejamento, fazendo um planejamento financeiro, faz muita diferença você trazer as informações na língua do nosso cliente, né? Entendendo a cultura. E isso faz com que o nosso serviço tenha tanta demanda. E faz diferença também para quem está procurando a profissão. Porque eu vejo muitos imigrantes aqui achando que tem um teto. E até onde podem chegar profissionalmente, muitas vezes por não ter o inglês fluente. Eu tenho documento, eu tenho permissão de trabalho, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho ambição, eu tenho tudo. Mas será que eu consigo realmente chegar em algum lugar grande aqui nos Estados Unidos sem ter inglês? Né? E as pessoas se limitam nisso. Mas quando você tem a oportunidade de ser treinado em português, todo o nosso treinamento é em português, e atuar, pelo menos de início, com brasileiros, você quebra essa barreira, né? E depois você pode expandir para trabalhar. Você não precisa trabalhar somente com brasileiros, tá, gente? Trabalhar com brasileiros
americana, nós representamos outras empresas americanas. E a gente pode trabalhar com qualquer pessoa que esteja nos Estados Unidos. A gente só tem o nosso coração nos leva a servir a nossa comunidade em primeiro lugar. Mas, se você quiser trabalhar com qualquer pessoa aqui dos Estados Unidos, especialmente se você fala inglês, italiano, francês, chinês, seja lá o que for, você pode atender qualquer pessoa que esteja aqui. E quando eu falo que uma das maneiras que nós estamos enriquecendo a nossa comunidade é trazendo uma profissão muito bem remunerada para os nossos, ah, para os brasileiros aqui através dos nossos agentes. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns, quero mostrar alguns resultados para vocês, só para vocês terem uma ideia de potencial de ganhos, tá? Depois a gente vai falar exatamente como que funcionam as comissões, mas esses exemplos são exemplos potenciais de ganho. A gente faz mentorias semanais como parte do nosso programa de treinamento que a gente vai ensinar, vou mostrar para vocês também. E nessas mentorias, geralmente a gente mostra aquelas pessoas que tiveram maior volume de casos, né, de produção submetida numa semana. Então, esses números que vocês vão ver aqui são de uma semana. Pessoas que tiveram produção em uma semana e foram o terceiro, segundo ou o primeiro maior nível de promoção daquela agência naquela semana. Então, por exemplo, tem alguns cliques a mais aqui. Deixa eu... A Clotildes, numa certa semana, diz até qual é a semana aqui, coisa recente, esses exemplos aqui são todos de novembro e dezembro. Então, a Clotildes, nessa semana aí, de 22 de novembro até 28 de novembro, submeteu, né, produziu $5.743 em uma semana. O Bruno e a Manu, que foram Silver Top Players na mesma semana, a Clotildes foi bronze e eles foram Silver, produziu $7.800 em uma semana. A Kelly, já na semana seguinte, foi a Bronze Top Player com 11.900, quase $12.000 de produção em uma semana. O Carlos e a Elaine, naquela mesma semana da Kelly, $24.562 em uma semana. A Melina, numa semana um pouco anterior de novembro, fez $41.000 em uma semana. E o Guilherme e a Fernanda Lappe fizeram nessa semana aí, da última semana de novembro para a primeira semana de dezembro, $66.717 em uma semana. Aí eu vou te dizer uma coisa, para ser bem transparente. Toda semana deles é assim? Com certeza não. O Guilherme e a Fernanda não fazem 66 mil toda semana. A Melina não faz 41 toda semana, nem a Clotilde faz 5 mil toda semana. Porém, toda semana tem alguém que faz nesse nível. Pode não ser a Clotilde toda semana, mas alguém vai fazer 5 mil numa semana, vai fazer 7 mil numa semana, 11, 25, 40 e até 60 e poucos mil. Muitas vezes em uma semana vai ter alguém que fez. Se alguém faz, foi alguém que começou do absoluto zero como você, por que não você? E além dessa parte de... Pode fazer pergunta ou não? Prefiro deixar pro final, então coloca no chat, Ah, que aí no final eu pego as perguntas fechado. só para não quebrar o fluxo, mas sem problema. Obrigada, Ana. Além desse retorno financeiro direto, ainda tem um retorno de reconhecimento, como se a gente já não ganhasse muito bem. A gente ainda ganha viagens, muitas viagens pagas. Durante o ano, a gente tem pelo menos 3 grandes viagens que a gente qualifica para ganhar. Esse ano, essas viagens são agora em abril, a gente tem uma viagem para o México, em setembro a gente tem uma viagem para Nashville, e essa daqui, esse exemplo, é o Cruzeiro dos Brasilioneiros. Um cruzeiro que é só para os brasileiros da nossa agência, para parte da nossa agência, não para a corretora nacional. Somos nós, eu e o Gustavo, que proporcionamos esse cruzeiro. Aconteceu em dezembro, de 11 a 15 de dezembro agora. E esse grupo aí que vocês estão vendo no cantinho aqui de baixo é o nosso grupo inteiro. Foram 80 qualificados. Para ir nesse cruzeiro tem que fazer pelo menos 100 mil de produção. Então, essas 80 pessoas, todas fizeram pelo menos o nível mínimo. Muitas fizeram muito mais, 100 mil de produção em 12 meses. Tá? Então, aí a gente tinha todo mundo se qualifica para levar um acompanhante, muitas pessoas levaram seus filhos, crianças, família, foi maravilhoso. Então, no total aí, nesse navio, tinha mais de 200 brasileiros que estavam aproveitando essa viagem por causa de estarem sendo reconhecidos nessa profissão. Agora, vamos falar um pouco sobre o que a gente faz para os nossos clientes, né? Como que a gente realmente atua. Quero que vocês entendam o seguinte, nosso trabalho, ele é parecido com um trabalho, vamos dizer assim, de um corretor de imóveis, no seguinte sentido. Quando um corretor vai trabalhar com uma família,
ele precisa primeiro entender a necessidade daquela família. Eu gosto de vocês vão ouvir muito falar esses exemplos de corretores de imóveis, por quê? Nada contra nem a favor dos corretores de imóveis, é porque é uma profissão que muita gente conhece, porque já trabalhou com um corretor de imóveis. Então, quando eu falo corretor de imóveis é assim, você conecta. E muita gente não conhece a nossa profissão, motivo pelo qual você está aqui para entender melhor, porque nunca trabalhou com o agente financeiro. Então, às vezes, quando eu estou explicando as coisas, eu traço esses paralelos, que é porque eu acho que essa familiaridade ajuda a entender. Então, um corretor, ele tem que sentar com a família primeiro para entender a necessidade, né? Ele não vai oferecer o imóvel da cabeça dele e chegar e oferecer um apartamento de 2 quartos para uma família que precisa de uma casa de quatro. Ele tem que entender primeiro o que aquela família precisa e aí ele vai pro mercado trazer as opções que fazem sentido para aquela família e vai ajudar a família no processo, né? Porque o processo de comprar a casa, contrato, tarará, inspeção, toda aquela coisa, até chegar e entregar a chave, certo? O nosso processo é muito parecido. A gente vai sentar com uma família e entender a necessidade na área financeira, ver o que tem, o que não tem, o que a gente pode melhorar para hoje, para o futuro, resolver certos problemas, preocupações, daquilo que a gente tem em mãos como representantes dos produtos das seguradoras. E aí a gente vai trazer as opções para a família que vai escolher qual que é melhor para ela, e a gente também vai ajudar no processo, né, de submeter o plano, ver o plano ser aprovado e entregar. Então, bem parecido. Só que ao invés de procurar soluções de imóveis, a gente vai procurar soluções dentro dos produtos que a gente representa. E quais são? Primeiro é o seguro de vida, é o tal do óbvio, né? Seguradora de vida vai oferecer seguro de vida. Então, o seguro de vida, ele é, dentro de um planejamento financeiro, ele é o primeiro passo. Ele é como se você estivesse construindo uma casa, ele é a fundação. Ele é aquilo que dá a firmeza que se acontecer alguma coisa, o negócio não vai desabar, certo? As paredes não vão cair por uma tempestade. Então, o seguro de vida, ele é essa proteção. Ele protege de que, no caso de imprevistos como falecimento de uma pessoa ou doenças graves, doenças, quando eu digo doenças graves, câncer, ataque cardíaco, derrame, acidentes graves que causem coma, paralisia, traumatismo craniano, queimaduras severas, ou no caso de invalidez física, ou no caso de invalidez cognitiva, Alzheimer, demência, todas essas situações podem gerar uma consequência financeira. Se elas forem graves o suficiente, elas vão gerar uma consequência financeira. E essa consequência financeira pode desenrolar num desastre da família entrar em dívidas e tudo mais e não poder passar por essa tempestade. Então, o seguro de vida, ele vem cobrir, assegurar o baque financeiro que isso pode gerar. Então, é a base. Depois que a gente está com a base protegida, que a gente sabe que a gente pode, então, construir de maneira sólida, a gente vai ajudar o cliente a construir seu patrimônio. No caso das seguras, quando a gente fala, de novo, eu já falei, acho que já falei lá atrás, construir, quando a gente fala financeiramente, né, que eu não estou falando exatamente de casa e tijolo, estamos falando de guardar e botar para render, crescer e trabalhar para você, para o futuro. Em termos de rendimento, de conseguir guardar o seu dinheiro em algum lugar que vai render, a gente tem algumas opções no mercado financeiro, certo? De um lado, vamos dizer assim, de um dos extremos, a gente tem os bancos. Por que as pessoas colocam dinheiro no banco? Não é pelo rendimento, é mais pela segurança, porque lá no banco não tem risco de perder. Porque pelo rendimento, ele ganha malmente de você guardar debaixo do colchão, certo? Porque lá não tem rendimento nenhum, os brasileiros adoram fazer isso, mas não tem rendimento nenhum. Então, mas tem aquele rendimento de poupança ali, rendimento de CD, bem baixinho, mas não tem risco. No outro extremo, você tem, por exemplo, a Bolsa de Valores. E lá na Bolsa de Valores você tem um potencial de ganho muito maior. Mas tem exatamente o mesmo potencial de perda, tem o mesmo risco. O quanto pode subir, também pode cair. E as seguradoras trouxeram estratégias que se posicionam exatamente no meio. Eu chamo assim, é o melhor dos dois mundos. É onde você pode ter um rendimento mais comparável à bolsa, não é igual da bolsa, tem um teto. Hoje em dia, o teto é 11%, mas 11% mesmo com teto é muito mais do que você consegue em qualquer poupança. Mas tem também um piso, uma base. Não tem risco de perda, não tem rendimento negativo. Então, pega a segurança de um banco com um potencial mais similar à bolsa e permite que, com isso, a gente construa para o nosso cliente o seu patrimônio. Construa para atingir os objetivos dele. Quem vai dizer qual é o objetivo do cliente é ele. A gente vai construir de acordo com o objetivo. Então, se o cliente quer guardar dinheiro ali porque quer ajudar a pagar a faculdade do filho,
ok? Ele quer guardar um dinheiro ali porque ele quer, ao longo prazo, abrir um negócio, quitar a casa, viajar o mundo, complementar a sua aposentadoria, a gente vai fazer o que desenhar de acordo com o desejo do cliente. E aí, construído esse patrimônio, em algum momento, a pessoa, né, o nosso cliente vai usufruir desse patrimônio, ele vai voltar para ele, né, vai dar aquele retorno. E uma das melhores maneiras de você usufruir desse patrimônio no futuro, e que é o interesse de muitas pessoas, no caso, por exemplo, do complemento para aposentadoria, é a construção de uma renda garantida, uma renda que possa substituir o trabalho ativo daquela pessoa, né? Que a pessoa possa ter uma renda que independa do seu trabalho direto, que ela não precise trabalhar pro resto da vida, até o último dia. E essa construção de renda para o futuro, uma renda garantida, com um verdadeiro salário, como se fosse uma pensão que chega ali todo mês para o resto da vida, enquanto a pessoa estiver viva, garantido e livre de impostos, inclusive livre de impostos, só existe através da seguradora. Na verdade, esses três pilares, seguro de vida, rendimento né, desse nível sem risco e renda garantida só existem, só chegam ao mercado através das seguradoras. E se só chegam ao mercado através das seguradoras, só chegam ao mercado através de nós, agentes financeiros que representamos as seguradoras. Então, o trabalho que a gente faz para o nosso cliente é muito poderoso, as estratégias são simples, mas são essenciais em qualquer planejamento financeiro. Agora, você olhando para isso falou, tá, ótimo, mas eu tenho zero experiência na área financeira. Como que eu vou aprender tudo isso? Com método, simplesmente, com método. Tudo que se aprende com método e prática. A melhor maneira de aprender qualquer coisa. Se você tem um caminho a seguir e você consegue praticar, você vai aprender e você vai ficar bom. Provavelmente é onde você está hoje na sua profissão atual. Se você pode dizer que você é bom naquilo que você faz, eu me arriscaria a dizer que você só é bom porque você praticou. E se você aprendeu com um método, melhor ainda, porque foi provavelmente mais fácil de aprender. Mas a prática também é essencial. E a gente não aprende, não, nada do que vocês fazem, vocês nasceram sabendo fazer, vocês tiveram que aprender e que praticar. E aqui o nosso método tem três pilares. O primeiro é o licenciamento. A nossa profissão é uma profissão licenciada. Você tem que tirar uma licença para atuar. Aí vem de novo a comparação, por exemplo, como corretores de imóveis, corretores de mortgage, todas essas profissões. Agora vem a primeira grande diferença. É que se você resolvesse tirar sua licença de corretor de imóveis, você ia ter que descobrir tudo sozinho. Qual é o curso que tem que fazer? Quanto que custa? Vou me inscrever, vou estudar sozinho. Quando eu passar na prova, se eu passar na prova depois de todo esse rolê, sem apoio de ninguém, eu vou bater na porta de alguma corretora e dizer, eu tô aqui a minha licença, eu quero trabalhar com vocês. Nós pegamos e acolhemos esse profissional em formação até antes de ter a licença. Na verdade, nós damos todo o apoio para tirar a licença. Desde te dar mastigadinho qual curso você tem que fazer, temos até um desconto no curso que tem que fazer. Nós damos todo todas as aulas, ensinamos todo o conteúdo para passar na prova em português. Aulas ao vivo, aulas gravadas, tudo que você precisa. Um time, na verdade, dedicado só ali de primeira com o grupo que está para tirar a licença. Por causa disso, nós temos uma alta taxa de aprovação na licença. Eu vejo até, gente, que tem muitas vezes os nossos agentes brasileiros, mesmo tendo dificuldade com o inglês, passam mais rápido que certos americanos, vocês sabiam? Sabe por quê? Porque não é só a questão da língua, é didática. É saber estudar para a prova. E o professor que a gente tem lá, ele não só está dando aula em português, o que ajuda se existe qualquer dificuldade com a língua, mas a maneira como ele explica faz que você entenda muito mais rápido e de uma maneira muito mais sólida o conhecimento. Por causa disso, a gente vê, em média, as pessoas passando aqui nessa licença em torno de 15 a 30 dias. O alvo geralmente é 15, né? Se passar um pouquinho, com uma folga, 30 dias, mas nada de demais para você ter a sua licença na mão. Quando você está com a sua licença na mão, é como se você tivesse tirado carteira de motorista, tá? Você agora, com carteira de motorista, é legal você dirigir. Você pode estar na rua dirigindo. Tô vendo uma pessoa aqui falando que passou na prova em uma semana, tá? Então, não fiquem com medo dessa parte. Você tirou sua carteira. Agora é hora da gente te botar no carro e te ensinar a dirigir, né? Para saber realmente como fazer, como atuar. E aí vem o treinamento teórico, as mentorias e treinamento prático.
Treinamento teórico, a gente vai te ensinar a atrair clientes e a atender clientes. Como que você vai ter clientes e como que você vai fazer aquele trabalho que eu já descrevi com os clientes. Esse é o ponto central desse pilar aqui. É atrair clientes não, e saber como ter clientes com consistência e para sempre e saber atender esses clientes com qualidade. Saber tudo sobre o produto, tudo que você precisa para fazer um bom atendimento. Mas não só na teoria, tem também a parte prática. E isso daqui é um grande diferencial do nosso programa de treinamento, porque a gente traz a prática já para o começo. A gente coloca os nossos agentes em posição de atendimentos reais. Seus primeiros clientes que você atrair, você vai atender com um treinador que nada mais é do que alguém que sabe atender muito bem, mas também sabe ensinar muito bem. Então, uma pessoa que vai fazer o fechamento daqueles clientes, mas também te ensinar todo o processo. Você vai participar do processo, ver o processo, participar das reuniões e tirar todas as suas dúvidas da prática desse processo. Então, tudo aquilo que você está vendo na teoria vai ganhar forma e vida na prática. E a gente sabe, como eu já falei, tudo que você é bom, você só vai solidificar muito bem na prática. E a mesma coisa em relação à prática, que não necessariamente só o atendimento do cliente, mas também a parte de captação e tudo mais, está muito nas mentorias. As mentorias também são extremamente dinâmicas e vivas. É lá nas mentorias onde a gente coloca as pessoas junto com as pessoas que estão no seu mesmo nível para focar em uma etapa, em um objetivo de cada vez. Então, você numa escola, você não vê o pessoal da primeira série misturado com o pessoal da oitava série. Cada um na sua sala, certo? Aprendendo aquilo que é pertinente para aquele momento. Então, aqui nas mentorias é a mesma coisa. Você vai ter primeiro uma mentoria para tirar a licença. Depois você vai ter uma mentoria para conseguir seus primeiros 5 clientes, focar somente nos primeiros 5 clientes. Depois você vai ter uma mentoria para ir para os primeiros 20 mil de produção. Depois você vai ter uma mentoria para ir para outros níveis. Eu vou detalhar mais lá na frente poucos níveis, e eles vão fazer mais sentido para você quando a gente falar também das partes de comissão e promoção. A gente vai te levar até mais de 100 mil dólares de renda em mentorias passo a passo. Daí para frente, não é que você vai bater em 100 mil dólares de renda, acabou. Você pode fazer muito mais do que isso, mas aí você já sabe o que está fazendo. Tá? Você vai fazer. A gente te leva até o nível de poder fazer 100 mil dólares ou mais de renda, pegando na mão de mentoria em mentoria. Ah, dei um spoiler ali. Sobre o treinamento prático, eu posso dar o spoiler, não tem problema não. Sobre o treinamento prático, uma grande diferença, um grande diferencial do treinamento prático, o que ele proporciona é, como eu já falei, aprendizado de mais alto nível, mas também resultado mais rápido, resultado financeiro. Por serem atendimentos reais, com fechamentos reais, vão gerar comissões reais. Então, você vai ter as suas primeiras comissões já nesses atendimentos em treinamento. Você está basicamente sendo pago para aprender. Você vai ter a sua parte da comissão desses atendimentos. E em quanto tempo? Você já deve estar pensando assim. Em média, de 30 a 60 dias depois de tirar a sua licença, você seguindo o método bonitinho, participando das mentorias, você pode ver as suas primeiras comissões dentro desse prazo de 30 a 60 dias. Algumas pessoas fazem mais rápido, algumas pessoas podem demorar um pouquinho mais, mas em média, isso daí. Vamos aprender então agora como que a gente ganha, como que é a remuneração, como são calculadas as comissões. Antes de eu mostrar a matemática, eu só quero falar uma coisa para vocês sobre o modelo de remuneração em relação às seguradoras de vida. As seguradoras de vida, elas nos pagam muito bem. Vocês vão ver que as nossas comissões são muito boas. E você pode se perguntar, por que a seguradora consegue pagar tão bem os agentes? Porque elas fizeram uma escolha de como levar o seu produto para o mercado. Ao invés de investir o dinheiro em marketing, em propaganda, em ads, em billboards na beira da estrada que ninguém vê, em televisão, e etc, 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 eles pegaram esse dinheiro e disseram, não, a maneira como meu produto chega ao mercado é através dos agentes. Então, esse investimento vai nas comissões para os agentes. Vamos remunerar muito bem os agentes, porque são eles que levam o produto para o mercado, e sem eles não tem venda, sem eles não tem renda para a seguradora. Então, as nossas comissões são muito boas por causa disso. E as nossas comissões não são do dinheiro do cliente. Quando eu falo cálculos baseados na contribuição do cliente, é só para fim de cálculo. Mas o dinheiro que nos paga comissões é esse dinheiro que teria sido para pagar marketing e propaganda e vem para nós ao invés disso. Então, as seguradoras pagam as nossas comissões calculam baseado no valor anual
do plano do cliente, que a gente chama de Target ou Target Premium. Então, se eu tenho uma cliente, por exemplo, eu fecho hoje um plano com a Maria e ela vai fazer um plano de $200 por mês. Quer dizer que ela está começando a guardar alguma coisa aí para o futuro, $200 por mês é um plano básico. Ahn, Vai dar, quando entrar na seguradora, a seguradora não vê $200 por mês, ela vê $2.400 por ano, certo? Então, ela vai calcular minha comissão baseada em $2.400 por ano. Se eu tivesse acabado de tirar minha licença, a minha comissão seria 45%. 45% de 2.400, o que dá $1.080. Então, o plano da Maria de $200 por mês gera para mim $1.080 de comissão no primeiro ano. Como que eu recebo essa comissão? 75% dela, que equivale a $810, eu recebo de imediato. Assim que a Maria fizer a primeira contribuição, eu recebo, na semana seguinte, $810. Os $270 restantes, 25%, que dá $270, vai vir quando o plano da Maria fizer aniversário de um ano. Então, no primeiro ano, eu recebo o total de 1.080, sendo que 75% foi imediato e os 25% quando fez aniversário de um ano. Daí para frente, a gente recebe também renovações. Aí já é um valor bem menor, 1,5%, mais ou menos, do valor anual, que você recebe a cada vez que aquele plano faz aniversário de um ano, enquanto o plano estiver ativo. Então, isso vai gerar, eventualmente, uma boa renda passiva, uma renda recorrente da sua carteira de clientes. Só uma coisa que vai chamar a atenção, talvez, mais lá na frente, não no primeiro, segundo ano, mas ele vai crescendo exponencialmente à medida que você tem mais clientes. Mas vamos falar do resultado mais imediato. Realmente, vamos dizer assim, o forte das nossas comissões é aquele primeiro ano. Então, se a gente contar somente o imediato, imediato mesmo, 75% que vem de imediato, nesse caso, eu ganho $810 em média por plano fechado. Então, eu começo aqui nas mentorias, me capacitando, vou cada vez melhorando, vou criando consistência. Daqui a poucos meses, eu estou fazendo consistentemente 2 planos por semana. Não falei 20, tá? Falei 2. 2 planos por semana. Com 2 planos por semana a 45%, você já vai estar fazendo mais de $6.000 por mês. Com 2 planos por semana no nível inicial de comissão. Só que quando você chegar nesse nível de estar fazendo consistentemente 2 planos por semana, você não está mais a 45%. Você já gerou um certo volume que te permitiu ganhar uma porcentagem de comissão maior. E aí, quando você combina consistência, 2 planos por semana, daqui a pouco 3 planos por semana, daqui a pouco, quem sabe, 4 planos por semana, e a seu nível de comissão por plano subindo, você vai ver que os nossos agentes chegam no final do primeiro ano, muitas vezes fazendo renda de 10 a 15 mil dólares por mês consistente, porque é a combinação de um certo número de planos por semana, poucos, né? Porque 2, 3, 4 planos por semana não é uma coisa exorbitante. E um nível de comissão ainda maior. Por exemplo, vejam que essa escadinha, que eu já vou explicar como funciona, ela vai até 90%. Outra coisa que aumenta a sua renda é que nem todo plano é de $200, tá, gente? Isso aqui é uma médiazinha, vamos dizer assim. Mas, se você fechar um plano de $500, de $1.000 por mês, que acontece todo mês por aqui, $1.000 por mês vezes 12 dá 12 mil de comissão. Então, você vai ganhar a porcentagem em cima de 12 mil. Se você tiver já lá nos 90%, é quase $10.000, é mais de $10.000, não fiz a conta, de comissão de um plano, tá? Então, como que a gente chega no topo da escadinha? Porque se tem uma escada para subir, eu quero logo ir para cima e ir para o topo, certo? Como que funciona a escadinha? Cada degrau da escadinha vai ter um número que você precisa atingir para chegar naquele degrau e conquistar aquele novo nível de comissão. Então, por exemplo, o degrau número 4, para você chegar a 60%, você tem que fazer 40 mil de valor agregado, que eu chamo. O termo técnico é produção. Então, 40 mil de produção. O que é produção? É você somar esses valores anuais aí. O 2.400 da Maria, com outro plano que foi 2 mil, com outro que foi 3 mil, com outro que foi 1.000, né? Soma tudo. Somando tudo, se der 40 mil nos últimos 12 meses, tem que ser até os últimos 12 meses, você conquista o degrau 4 e 60% de comissão. Então, daí para frente, você não ganha mais 45 ou 50 ou 55, você ganha 60% de comissão. Esses degraus, eles vão subindo gradativamente, né? Um degrau inclui o outro, então você vai fazendo um incremento de 20 a 24 mil aqui, subindo até o topo da escada. E o mais lindo é que só sobe
e nunca cai. Você nunca não vai, tipo assim, virar o ano e aí zera o seu nível de comissão, ou você não bateu uma certa meta, zera o seu nível de comissão, não tem nada disso. Você conquistou um nível, ele é seu para sempre, a menos que você conquiste um nível mais alto, né? E aquele novo nível é seu. Então, se você conquistar o topo da escada, 90% de comissão, olha só que coisa linda que você começa e faz um plano de US$ 200 por mês e ganha 1.080 de comissão, que já é ótimo. Aí daqui a alguns meses, você chegou no 90% de comissão, aí você vai fazer o mesmo plano. Não mais para Maria, para um outro cliente, mas o mesmo tipo de plano de US$ 200 por mês, que vai dar o mesmo trabalho para fazer. Provavelmente vai parecer até menos trabalho, porque você agora está mais, né, experiente, e você vai ganhar o dobro, US$ 2.160 de comissão naquele mesmo plano de US$ 200 por mês. Por quê? Porque você ficou mais valioso ainda para a seguradora. Você, como profissional licenciado, é extremamente valioso. Você, como profissional que mostra que você pode trazer um certo volume, um certo nível de número de planos para a seguradora, você é mais valioso ainda. E é por isso que ela te recompensa ainda mais. Por isso. Não sei se eu falei, eu falei a parte que nunca desce, mas assim, eu gosto de dar o exemplo. Que também, se você, vamos dizer que você resolva passar um ano viajando e sem trabalhar. Coisa que você não precisa fazer, porque obviamente eu sou exemplo vivo aqui hoje, que você pode viajar e continuar trabalhando. Mas digamos que por qualquer motivo, às vezes as coisas acontecem na vida e você precisa tirar uma pausa, diminuir o seu nível de produção por algum motivo até zero. E daqui a um ano você tem zero de produção. E aí você quer voltar à sua atuação e voltar ao normal, o nível que você estava, se era 90%, você volta exatamente para o nível que você está. Ok, vamos falar um pouquinho de resultados. Eu adoro esse slide, porque lembra que eu falei lá atrás sobre a missão, como a gente ajuda os nossos clientes e a missão de transformar os brasileiros num grupo imigrante rico e próspero? Tem muitos desses resultados são prova de que a gente já está fazendo isso. Nós já atendemos, nesses últimos 12 anos, 100 mil famílias, pouco mais de 100 mil famílias, 99% delas brasileiras. Então, essas 100 mil famílias são famílias que estão protegidas, são famílias que estão guardando dinheiro para o futuro, são milhões de dólares dentro de planos no nome de brasileiros. Dinheiro que está lá rendendo, crescendo, milhões que daqui a 10, 15, 20, 30 anos vão chegar a ser bilhões dentro da nossa comunidade, porque são planos de brasileiros. E isso nos orgulha muito. Eu tenho certeza que orgulha cada agente que faz parte desse número, nos orgulha como líderes, que a gente criou a estrutura para que isso possa acontecer. Só que ao mesmo tempo que esse número nos enche de orgulho, também nos enche de vontade de continuar trabalhando. Por quê? 100 mil é muito e é pouco. Porque se você pensar somente na comunidade brasileira, são pelo menos 2 milhões de brasileiros aqui nos Estados Unidos. E se você tirar os 100 mil que a gente já conseguiu alcançar, ainda são 1.900.000 brasileiros para se trabalhar. A gente chegou em 100 mil em 12 anos. Imagina, tudo bem que no ano lá atrás, 12, era só eu e o Gustavo, a gente foi crescendo gradativamente. E hoje em dia a gente faz um atendimento de mais ou menos 2.000 famílias por mês. Então, esse ano do que acabou de 2025, a gente atendeu mais ou menos 25 mil famílias. Mas ainda é muito trabalho para chegar nas 1.900.000 que faltam. É por isso que a gente está aqui. E é por isso que provavelmente alguém te convidou para estar aqui para falar que nós estamos dispostos a treinar mais pessoas para que a gente possa atender mais pessoas. E outro número que nos dá grande orgulho é esse daqui, dos 20 milhões. O que são esses 20 milhões? Quando eu falo 20 milhões em benefícios pagos. Benefícios do seguro de vida, com benefício em vida, né? Daquela estratégia de proteção. A estratégia mais básica, muitas vezes, é onde a gente tem mais oportunidade de fazer diferença na vida do cliente e muitas vezes mais imediata. Porque o dinheiro que está sendo guardado para complementar uma aposentadoria, às vezes vai ser usado daqui a décadas. E esse dinheiro que vem na hora que o imprevisto acontece, na hora que perde uma pessoa, um ente querido, e aquela renda desaparece, na hora que alguém está passando por um caso de doença grave, o agente financeiro muitas vezes chega com a única boa notícia para aquela família. A notícia de que eles não vão precisar parar no GoFundMe. Que eles não vão precisar fazer vaquinha online, pedir ajuda para os amigos, pedir ajuda para a igreja, seja lá o que for. Eles vão poder contar com o resultado do planejamento financeiro que eles fizeram, através de um dos nossos agentes. Então, você chega como um anjo para aquela família naquele momento.
Eu falo entregando um cheque, hoje em dia, às vezes a gente entrega cheque, né? Mas muitas das vezes é uma transferência bancária. Então, entregando uma transferência bancária que vai ser a salvação financeira daquela família. Vai ser o motivo pelo qual isso que está acontecendo, né? Que a gente não pode fazer nada em relação ao falecimento, em relação à doença, mas a gente pode impedir que aquilo se desenrole num desastre financeiro ao mesmo tempo. E aqui a gente está falando também das comissões pagas, né? Nós já pagamos mais de 75 milhões de dólares. Nossa, 75 milhões de dólares em comissões para os nossos agentes nos últimos 12 anos. Ok. Tinha uma pergunta. Temos estados como aqui na Carolina do Norte. Então, pergunta sobre curso, sobre custos de curso. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Porque nenhum desses custos, não existe o custo de treinamento, custo com a Marina, custo com nada disso. Mas existe custos, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, inclusive, vamos dizer assim, no ramo profissional, seja uma profissão, seja especialmente uma profissão empreendedora. Eu acredito que vocês todos aqui, ninguém aqui, todo mundo já tem um emprego. Todo mundo não, mas alguns já têm um emprego. Não estou atrás de um outro emprego. A gente está atrás aqui de trabalhar, ser seu próprio chefe, ter essa liberdade. Isso só vem através de você trabalhar de uma forma empreendedora. Então, para você trabalhar de uma forma empreendedora, sempre tem custo. Seja que você precise fazer cursos, seja que você precise comprar alguma coisa para fazer atuação, desde se você vai abrir uma empresa de limpeza, você tem que comprar os produtos, os equipamentos de limpeza. Se você vai dirigir Uber até, você vai gastar mais, você vai aumentar o seu seguro, você vai ter investimento de gasolina, qualquer negócio que você vai abrir, tudo tem custos, desde um custo pequeno até custo de centenas de milhares de dólares se você resolver abrir uma franquia, tá? Então tem custo. Aqui tem custo. Nenhum custo de treinamento, mas existem os custos de licenciamento, tá? Eu vou falar um pouquinho dos custos para você. O único custo com a corretora, né, que não vem para a gente, mas é um custo administrativo. A corretora precisa criar um portal para você, isso aí tem custo né, de manutenção desse portal, do seu back-office, do dashboard que você vai usar quando você estiver atuando. Então, é um custo administrativo, $89 uma vez. Isso te oficializa como parte do programa de treinamento da corretora. E os outros custos são de licenciamento. São custos que você teria independente se você vai tirar sua licença e trabalhar com a gente vai te ajudar a tirar a licença e tudo mais, ou se você for querer fazer sozinho lá fora e trabalhar como outra empresa. Você vai ter custos de tirar a licença. O primeiro custo é o curso oficial. Existe um curso por uma escola credenciada pelo Estado que você tem que fazer e obter um certificado daquele curso. A gente não dá esse curso. O que a gente dá é o apoio para passar nesse curso e passar na prova. É como se fosse o cursinho do curso, o vestibular. Cursinho do vestibular, tá? Mas você precisa fazer o curso oficial. O nosso não tem custo, mas esse daqui não é com a gente, tem esse custo. R$ 49,99 é o custo do curso. Quando você estiver pronto para fazer a sua prova, você vai agendar sua prova para ir fazer a prova num local que é um testing center, é um local que aplica prova para todo tipo de licença. E aí você vai pagar aproximadamente $50 para fazer a prova. Quando eu digo aproximadamente é porque tem um pouco de variação de um estado para o outro, são variações pequenas, mas existe uma variação, mas fica dentro dessa faixa de $50. O outro é o background check. A gente tem que passar por um cheque de antecedentes criminais, por a gente trabalhar na área financeira. E também é a mesma coisa, aproximadamente $50, varia um tiquinho, porque é de estado para estado. E a última coisa, passou em tudo isso, fiz o curso, passei na prova, fiz o background check, agora você pede para o Estado a emissão da sua licença e é a última pessoa na fila aí que vai cobrar uma taxa. E a taxa de emissão do Estado é onde tem um pouquinho mais de variação. Vai desde $50 até possivelmente $250, dependendo do estado. Estados com custo de vida mais alto, tudo mais, tendem a cobrar taxas um pouquinho maiores. Então, quando eu falo aqui que tem um total de 300 a 500, total de custo de entrada nessa profissão, que é muito menos do que você pode investir ou, né, ter que arcar para outros inícios em outras profissões ou em outros negócios. E essa variação de 300 a 500 se dá principalmente por causa da diferença da taxa do Estado. E já não é um custo significativo. E mesmo assim, ainda não é tudo de uma vez.
Porque vocês estão vendo que é meio que numa ordem, né? Você se registra para o treinamento, você faz o curso. Você só vai pagar da prova depois que você estudar pelo curso. Você só vai fazer o background check depois que você passar na prova. Você só vai pedir pelo estado depois que você der todos esses. Então, é numa sequência aí, pode ser uma sequência relativamente próxima, mas é uma sequência. Então, você não é tudo de uma vez. Na verdade, os primeiros custos são só esses dois. O registro com a corretora e o curso oficial você vai ter que fazer de imediato também, porque se você não estiver estudando para licença, você efetivamente não está fazendo nada em direção a ter essa profissão, já que é uma profissão licenciada. Então, de imediato, os seus custos são 138,99 dólares, que é quase nada. E especialmente quase nada se você pensar que a gente não cobra pelo treinamento e a gente vai te formar do